Amém. Salmo 66. Salmo 66. O Salmo 66 é um convite a reconhecer a grandeza de Deus. Isso que nós vamos fazer nessa noite, reconhecer a grandeza do nosso Deus. Vamos ler o Salmo 66? Aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas pusestes fardos. Deixastes os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocaustos, sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Pai, obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado pela oportunidade que temos de novamente nos reunir aqui para te adorar, para elevar, ó Deus, louvores ao teu nome, para, ó Deus, ler a tua santa palavra e termos aqui, ó Deus, esse momento de comunhão, esse momento de reflexão, e que assim, ó Deus, teu Santo Espírito venha sobre nossas vidas, trazer, ó Deus, do conhecimento, trazer, ó Deus, as respostas, trazer, ó Deus, da direção do Senhor. Pai, que o teu Santo Espírito venha ministrar, ó Deus, a necessidade que cada um aqui precisa, conforme a tua graça, conforme o teu querer. E que, ó Deus, ao olharmos para a tua palavra, possamos realmente perceber, ó Deus, os teus ensinos, a tua vontade e o teu querer. Que os nossos corações estejam sensíveis a compreender o teu propósito e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 66, nós vemos que é um hino que Davi está reconhecendo quem é Deus. E aí surge uma pergunta para mim nessa noite. Quem é Deus? Quem é Deus? E graças a Deus que nós temos a santa palavra dele para nos dizer e nos mostrar o caminho para conhecer a Deus. Talvez você poderia pensar assim, e quem não tem Bíblia? É interessante que nós vemos aqui que a primeira e a segunda parte desse salmo, Davi fala que pode-se reconhecer Deus pela criação dele. A gente pode ver a grandeza de Deus na criação dele. E todas as vezes que nós olharmos e contemplarmos o nascer do sol ou o pôr do sol, quando nós contemplamos até mesmo uma chuva tão forte como foi a de ontem, e percebermos que as chuvas vêm, elas regam os campos e dali saem os alimentos para nós,
Nós vemos o ciclo da vida acontecendo, e você pode até querer lutar contra o ciclo da vida, mas o ciclo da vida, ele é verdadeiro para cada um de nós. Nós vemos então que esse universo e essa vida segue regras, e nós podemos então assim perceber, se existem regras, quem as criou? Podemos ver então Deus agindo na sua criação, Deus agindo através da sua criação. Então nós não vivemos num mundo de caos, muito embora muitas pessoas achem que estão vivendo o caos na sua vida, mas é só um ciclo, é só um momento. A tempestade de ontem, se você estava com a janela aberta, você ficou com medo. Caiu um raio assim bem do lado da nossa casa, foi um barulho que nos assustou muito. Na T9, não sei se vocês viram, mas um carro, a água cobriu o carro ali na T9. Eu falei, meu Deus, parece que eu estou lá em São Paulo. Mas eu olhando assim e vendo, a tempestade passou. Então existem os ciclos da vida, existem as tempestades, e é interessante que aqui ele não escondeu nada. Não escondeu nada. Ele diz aqui para nós, louvem a Deus, aclamem ao Senhor, por quê? Porque quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o seu poder. Aí depois que passou aquele raio, veio aquele trovão, e aí nós quatro lá em casa, eu parei e pensei e falei assim, dá para imaginar o que é o poder de Deus? Dá para imaginar o que é viver fora da vontade de Deus? Diante de um Deus tão grande, tão temível, tão poderoso? E é interessante, a tempestade passou, veio a calma, veio a bonança, e Deus continua nos guardando. Então nós precisamos aprender a reconhecer quem é Deus, como Deus age, como Ele está manifestando o seu poder, como Ele está se manifestando e se revelando a nós. E o que nós vamos fazer com a revelação de Deus? Vamos negá-la? É impossível para mim negar o que Deus faz, o que Deus age. Muito pelo contrário, eu prefiro seguir o que o salmista nos convida. Aclamem a Deus, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem gloriosamente. Então, dando uma sequência do que nós vimos semana passada no Salmo 65, sobre como adorar, aqui nós estamos vendo então que pelo fato de reconhecer a grandeza e o poder de Deus, nós deveríamos e precisamos adorá-lo ainda mais e exaltar ainda mais. O que o salmista está falando aqui para nós no Salmo 66 é um convite a reconhecer a grandeza desse Deus, as obras maravilhosas desse Deus, o poder maravilhoso desse Deus. Mas é um convite também, venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. É tão interessante isso, queridos, que, falando novamente dos ciclos da vida, ou das estações que nós atravessamos todos os anos, ou dos momentos e das fases que nós temos em nossas vidas, a infância, a adolescência, a juventude, a maturidade. Então nós vemos que Deus colocou uma ordem em toda essa realidade da vida. Para que isso? Para mostrar que Ele está e Ele tem todo o poder. Ele está atrás de toda a história. Eu e você, então, não devemos nos desesperar, porque Deus está atrás de toda essa história. Antes mesmo que eu e você pudéssemos vir a existir, Deus está agindo sobre esta história. E olha, o que Ele chama justamente é esse: venham e vejam o que Deus tem feito. E o que Ele faz? Ele faz em favor dos homens. Agora a decisão é, eu vou glorificar a Deus ou não vou glorificar a Deus? Eu vou exaltar a Deus ou eu não vou exaltar a Deus? Eu vou seguir a Deus ou não vou seguir a Deus? E nós estamos aqui observando que Ele está fazendo este convite, nos dizendo, mas olha o que Ele diz mais, no verso 6. Ele fala da travessia do Mar Vermelho. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E tudo isso para revelar
que Ele governa para sempre com o seu poder. Agora a decisão está aqui. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra Ele. Então aqui Ele está mostrando para nós agora que você verifica e vê o que Deus está fazendo. O que você vai fazer? Você vai se rebelar a esse Deus ou você vai adorá-lo? Você vai servir a esse Deus ou você vai virar as costas a esse Deus? O convite, então, é que eu e você possamos servir a Deus. E então agora nós vemos Davi falando do que ele vai fazer. A decisão de Davi. E qual é a decisão de Davi? A minha decisão, então, é: eu vou para o teu templo e oferecerei holocaustos. Eu oferecerei, reconhecerei o teu agir. Eu cumprirei os meus votos. Oferecerei o meu melhor. Então, contemplar a grandeza de Deus, reconhecer a grandeza de Deus, nos leva a uma decisão. Davi, então, nos mostra a sua decisão. E a decisão de Davi é servir a Deus. Essa precisa ser a nossa decisão nessa noite. Servir a Deus. Cumprir os nossos votos a Deus. Andar com o Senhor. Buscá-lo em todos os momentos. Adorar ao Senhor, o nosso Deus. Ele continua, então, nos desafiando, então, agora, a um compromisso. E qual é esse compromisso? Venham, verso 16, e ouçam todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Olha o compromisso dele. Compromisso de testemunho. De testemunho. Queridos irmãos, pensa em quantas conversas você tem no seu dia, na sua semana, no seu mês, com as pessoas. Quantas vezes nós desperdiçamos as nossas conversas? Davi, então, está nos dizendo o seguinte: existe um Deus poderoso, existe um Deus soberano, existe um Deus que tem na mão dele todos os ciclos e as regras da vida, e tudo que ele faz tem um benefício para mim e para você. Portanto, o que eu irei fazer? Eu vou servir a esse Deus e eu vou testemunhar desse Deus. Esse precisa ser o nosso compromisso. Testemunhar de Deus. Aproveitar os nossos encontros para dizer das grandes coisas que Deus fez por nós. O que Deus fez na sua vida? O irmão Oliver começou contando que, mesmo nas lutas, nas dificuldades, Deus estava com ele, está na casa dele. E Deus está ensinando. E nós precisamos, então, contar. Essa não é só uma opção, é um compromisso nosso. Oh, queridos irmãos, como esse mundo precisa ouvir bons testemunhos. Como é difícil você conversar hoje com uma pessoa e ela não ser negativista, não é verdade? Como é difícil. Como é difícil hoje você falar para a pessoa que você é uma pessoa de fé e que a pessoa pode confiar em Deus. E existe uma multidão de pessoas que estão a nos odiar. Davi, então, toma essa decisão. Eu vou contar. A ele clamei com os meus lábios, com a minha língua o exaltei. Qual o compromisso dele? Testemunhar de Deus e louvar a Deus. Fala comigo. Testemunhar de Deus e adorar a Deus. Esses dois compromissos, queridos. Você conhece Deus? Você vê a mão de Deus? Você vê a grandiosidade de Deus? Você consegue enxergar a soberania de Deus? Você consegue perceber que você não está ao léu neste mundo? Você consegue perceber que Ele está cuidando de você? Você consegue perceber as coisas maravilhosas que esse Deus tem feito? Então, testemunhe e adore a esse Deus. Esse é o nosso desafio nesta noite, queridos irmãos. E é interessante que
Olha que interessante o que ele diz aqui para mim. Verso 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Oh, querido irmão, querida irmã. Você já fez o pedido para alguma pessoa e a pessoa não cumpriu para você contigo? Já teve isso? Davi está dizendo que com Deus não é assim. Glória a Deus, amém? Com Deus não é assim. Você leva a sua oração a Ele. Ele ouve. Ele escuta. Ele escuta todas as orações. Queridos irmãos, isso é algo poderoso. Porque o nosso Deus é grande. Ele criou todas essas regras que existem, todas essas estações, e nós podemos ver a glória de Deus e manifestação da glória de Deus. O apóstolo Paulo vai nos falar lá em Romanos capítulo 1, que as pessoas veem, mas não querem seguir o caminho. Então, esquecem da grandeza de Deus, que eu e você não sejamos assim, com os corações rebeldes, mas que nós sejamos aqueles que reconhecem, que buscam a Deus, que confiam em Deus, que têm essa intimidade com o Senhor, que sabe que Ele ouve as nossas orações. Amém, irmãos? Isso não é um alívio muito grande para nós? Ele ouve as nossas orações. Quantos pedidos você já fez para as pessoas, e as pessoas, me ajuda aí, e a pessoa não ajuda? Já levou o currículo para alguém, e a pessoa nem te deu uma resposta depois? Com Deus, não. Aí o inimigo de nossas vidas vem, chega para o seu ouvido assim, você está orando, mas Deus não respondeu, você está orando, mas Deus não respondeu. Mentira! Porque Ele está te livrando. Só que a gente está sendo contaminado com uma ideia de que Deus não escuta. A gente está sendo contaminado com uma ideia de que Deus tem que responder o que a gente levou para Ele, do jeito que a gente quer, e não é. É da forma como Ele quer, amém, irmãos? Então, choveu forte em Goiânia? Não sai de casa não, fica em casa, fica na sua casa. Não anda na rua não. Na T9, então, misericórdia, viu, Abreu? Na T9 você não fica lá não, viu? Perigoso. Louvado seja Deus que não rejeitou minha oração, que essa seja a nossa oração todos os dias de nossas vidas. Nem afastou de mim o seu amor. Olha que firmeza, que declaração de Davi, nem se afastou de mim o seu amor. O que eu e você então precisamos compreender aqui nessa noite, queridos irmãos? Que para mim a vida é uma grande aventura, onde você já brincou de caça-tesouro? Era tão bom, né? Quando a gente era criança, brincar de caça-tesouro, né, Oliver? Chegava no final, tinha aquele bombom gostoso para comer com a turma toda. A vida é essa aventura de um grande caça ao tesouros. Só que eu e você não vamos nos frustrar nessa aventura. O nosso tesouro é certo, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E toda essa aventura é para que a gente descubra a grandeza do poder dEle, a soberania dEle, a vontade dEle, para que a gente possa adorá-lo hoje e eternamente. E assim, a partir dessa nossa adoração, desse nosso louvor, nós possamos testemunhar para as pessoas. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos falar juntos? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, que nós possamos declarar isso e que nós possamos testemunhar das grandes coisas que Deus faz. Eu queria, então, encerrar essa nossa reflexão nesta noite, dizendo para os irmãos o quanto que esse Deus age em nossas vidas. O quanto que esse Deus cuida de nós. Feche os teus olhos. Reconheça isso. Agradeça, então, o cuidado do Senhor. Agradeça, então, o amor de Deus. Agradeça, então, as bênçãos derramadas em sua vida. E faça um compromisso. Senhor, eu
testemunharei a cada dia das grandes maravilhas que o Senhor tem feito. E se você está atravessando alguma dificuldade, lembre-se, Ele abriu o mar e eles passaram a seco, porque esse Deus tem todo o poder. E lembre-se, Ele ouve a sua oração. Ele vai trazer a solução no tempo certo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado porque a Tua santa palavra, ó Deus, nos mostra de uma maneira tão preciosa dessa Tua graça redentora, nos mostra de uma maneira tão preciosa do cuidado do Senhor, nos mostra de uma maneira tão preciosa que o Senhor, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, o Senhor faz, ó Deus, o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações. E que nesta noite, então, ó Deus, nós possamos nos voltar ao Senhor para viver, testemunhar e confiar plenamente no Senhor. Toma, Deus, a necessidade, toma, Deus, cada coração nesta hora e abençoa no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.